alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos, a família também, a professora está super bem, a minha família também se cuidando bastante, né? Que agora é o momento para isso. E trabalhando bastante por vocês, tá bom? Nosso vídeo dessa semana vai ser o seguinte: a gente vai fazer as correções das últimas atividades que eu passei no último vídeo aula, tá? Teve alguns alunos que me encaminharam pelo clipe ou por e-mail, pelo WhatsApp, para que dando esse retorno para a professora, e a professora já foi corrigindo e dando retorno para vocês, tá? Mas nem todos encaminharam. Então, esse vídeo vai ser para a gente corrigir, certo? Mas eu recomendo, como é um vídeo de correção, é importante vocês pararem o vídeo, fazer a correção que vocês precisam, né? E depois retornam o vídeo, tá? Porque a professora vai corrigindo direto. Não vai fazer a parada, né? A gente não tá em sala. Então, é importante que vocês parem, registrem a correção, ou se precisa corrigir tudo ou complementar, e depois retorna o vídeo, tá bom? A correção que a gente vai fazer hoje é referente às páginas 218, 219, do grupo 2, capítulo 2, que vai falar das dinâmicas populacionais, ou seja, das migrações, tá bom? Aí a primeira questão diz o seguinte: sobre os movimentos populacionais, defina e apresente exemplos dos seguintes termos. Migração, ou seja, migração o que é? É o deslocamento populacional no espaço geográfico. Ou seja, migração é deslocamento populacional de um lugar para outro, independente se é na parte interna do país ou se é de um país para outro, tá? É o deslocamento, certo? Então, eu tô saindo aqui de Floripa, vou para São Paulo, tá? Então, é uma migração, é um exemplo. Tô saindo aqui de Florianópolis, vou lá para os Estados Unidos, vou para a França, na Europa. É um deslocamento, é uma migração, tá? Então, por isso que ele pede exemplo. Então, é o deslocamento populacional de um lugar para outro, certo? Na letra B, na 1B, pede emigração. Então, é o deslocamento populacional, ou melhor dizendo, é quando as pessoas saem do seu local de origem, emigrante, tá? Emigrante. Ou seja, a professora Viviane vai sair de Florianópolis, a minha origem é daqui, estou indo para Paris, tá? Então, eu vou ser uma emigrante para nós aqui, porque eu estou saindo do meu país de origem, certo? Na 1C, imigração. Aí é quando ocorre o deslocamento de uma pessoa, ela está entrando no local de destino. Então, a professora sai de Florianópolis, sai do Brasil, vai para Paris. Então, para as pessoas que estão em Paris, eu vou ser o quê? Uma imigrante, certo? Porque está adentrando o seu país. No Brasil, eu sou uma imigrante, mas para lá eu vou ser uma imigrante, tá? Eu estou chegando ao destino que eu me propus, certo? Acho que ficou claro, tá bom? A número 2. O movimento migratório realizado por períodos de tempo intermediários nas áreas onde ocorre estiagem durante a seca, por exemplo, ou por tempos estipulados para a realização de trabalhos temporários, marcado pelo posterior retorno ao local de origem, pode ser classificado como uma migração. Nesse caso, é uma migração sazonal. A B pendular é aquela migração diária, tá? Quando a gente vai para o trabalho todos os dias, ou que vai para a escola todos os dias, tá? Isso é uma migração pendular, certo? A sazonal, ela é temporária. Então, fica um certo período no local de origem, mas muda temporariamente para o local da área rural para fazer a colheita. Então, é um processo temporário. Então, a única aqui é sazonal, tá? Que se refere. A número 3, ela no finalzinho da página tem um trechinho de um texto para fazer leitura. E aí vem a 3A e a 3B. Aí a 3A diz assim: como são chamadas as 244 milhões de pessoas que deixaram seus locais de origem para viver em outros países no ano de 2015? Como o movimento é um movimento internacional, o país aonde eles chegaram, eles vão ser chamados de imigrantes,
Então, nesse caso aqui, nós temos que colocar que são chamados de imigrantes. Eles estão saindo do seu local de origem e vão para um destino. Então, nesse destino, eles são chamados de imigrantes. É aquele exemplo que eu fiz para vocês na questão anterior, tá? Da professora. A3B. Qual foi a motivação para a migração de 20 milhões de pessoas refugiadas no ano 2015? A migração de refugiados geralmente entra muitas questões políticas, que automaticamente interferem nas questões econômicas também. Tá? Então, quando tem uma questão política, o local ele pode sofrer com conflitos, com guerras, tá? E as pessoas não conseguem viver mais nesses ambientes, então acabam se refugiando em outros locais, tá? Mas muitas vezes está relacionado às questões políticas, né? E obviamente que vai interferir nas questões econômicas, né? Na qualidade de vida das pessoas, certo? Na mesma página 219, aí tem a número 1. Quais foram os 3 principais fluxos migratórios históricos brasileiros e quais são as suas principais características? Então, o primeiro fluxo migratório foram dos colonizadores, né? Então, dos portugueses que vieram para cá, fizeram uma colonização de exploração, retirando as nossas riquezas naturais, e encaminhando a Europa, enfim, as metrópoles, tá? Então, o primeiro processo de fluxo migratório foi dos colonizadores, no caso dos europeus. Depois temos que destacar a migração forçada, que são dos negros africanos. Então, eles vieram para trabalhar como mão de obra escrava. Eles não vieram espontaneamente, eles vieram forçados para trabalhar nas atividades aqui em nosso território brasileiro, tá? Como escravos. E o terceiro e último fluxo, aí vem o processo dos imigrantes europeus e também os asiáticos, tá? Então tivemos alemães, tivemos poloneses, holandeses que vieram para o Brasil, os japoneses, obviamente, que vieram para o Brasil e outros imigrantes a mais que vieram para o Brasil também para trabalhar, principalmente ali os primeiros nas lavouras, né, na agricultura, né? Então esse foi o terceiro fluxo migratório histórico, certo? E a número 2 também tinha um trechinho para fazer a leitura e assinalar a resposta que diz o seguinte: o trecho da notícia apresentada descreve um tipo de movimento migratório. Então tem que fazer a leitura para poder identificar. No caso da questão número 2, a gente assinala a letra D. É um fluxo interno marcado pelo deslocamento da população dos estados do sul para a região das fronteiras agrícolas do interior do Brasil, certo? Essas foram as questões que eu encaminhei para vocês no último vídeo. Então, espero muito que vocês tenham corrigido, deixar a apostila tudo certinha, tá, gente? A gente vai repassando isso no vídeo. É importante a apostila estar completa, estarem todas as atividades feitas. Aquilo que eu falei, se tiver dúvida numa questão, pode tirar a dúvida só dessa questão pelo clipe, por e-mail, pelo WhatsApp, como vocês queiram. A professora disponibilizou tudo para vocês, tá? Então, fica a critério de vocês, tá bom? Se quiser bater foto de todas as atividades e encaminhar, também a professora dá uma olhadinha e corrige, tá? Mas o certo, mais eu acho que ficaria, o ideal é quando a gente quer tirar alguma dúvida. A não ser que seja uma atividade que a professora realmente venha exigir que encaminhe pelo clipe, por e-mail, pelo WhatsApp, tá bom? Gente, foi bom revê-los, né? À distância, mas eu espero vocês no próximo vídeo aula, tá bom? No próximo vídeo aula aí vai ter explicação nova de um conteúdo novo, ok? E a gente espera vocês nas lives também, tá bom? Que estão sendo marcadas e vão ser encaminhadas pelo clipe. Um beijo enorme para vocês, tá? Saudades!